Amém, irmãos, a paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos num propósito de trazermos a palavra de Deus, nesses tempos difíceis, mas a palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, diz a palavra. E nessa noite eu queria que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, sabe? Deus tem cuidado de mim, de você. E a palavra de Deus diz também que aquilo que está por vir em nossas vidas não se compara às aflições que nós estamos fazendo. Isso está lá em Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus vai revelar algo grande em nós. Talvez não seja aqui, talvez seja no momento que estivermos com Ele na glória, mas isso não importa. O que importa é que o melhor está por vir. E nós temos que realmente acreditar nisso, nessa verdade, que o melhor está por vir na minha e na sua vida. Esse final de semana, estamos passando pela Páscoa, né? Jesus, ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos desfrutar dessa graça que foi dada através de Jesus Cristo. Isso tudo que nós lemos aqui em Romanos 8:18, esse tempo que nós passamos, a glória que vai vir sobre nós só foi dada através de Jesus Cristo. Então nós podemos ter a grande certeza que o melhor está por vir. E vamos aproveitar, sabe, para fazermos o quê? Glorificar o nome de Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Sabe, esse culto que nós fazemos de sexta-feira é um culto de ação de graças. No começo da nossa igreja nós denominamos esse culto como ação de graças. E nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Cristo é a salvação da nossa vida. E é através dele que nós podemos glorificar a Deus, através de Jesus Cristo. Então eu queria que você neste momento, junto comigo, que você fechasse os teus olhos agora e agradecesse a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Não tem faltado nada na sua vida, sabe? E se você acha que falta algo, Deus pode suprir tudo aquilo que você acha que está faltando. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Eu agradeço, Senhor Deus, por todas essas pessoas que estão na sua casa agora, ou no celular, ou não importa como, mas estão assistindo, Senhor Deus. Vão ver a mensagem do Senhor que vai ser transmitida nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vitória na cruz que o Senhor conquistou por nós, Pai. O Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, Senhor Deus, no meio de nós. Está aqui agora, está, Senhor Deus, junto dessa pessoa que está assistindo, Senhor. O Senhor é a provisão de cada lar, Pai amado. Louvado seja teu nome, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra diz que em tudo nós temos que dar graças, Senhor Deus, e que não há, Senhor Deus, aflição que nós estejamos passando, que possa comparar aquilo que o Senhor vai fazer em nós, Senhor. Aquilo que o Senhor vai fazer por nós. Ah, Pai amado, um dia, Senhor. O Senhor já fez o melhor, que nos deu a salvação, Senhor. Mas nessa noite, Pai, eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor possa derramar, através da boca, Senhor Deus, da boca do mensageiro desta noite, usar com unção, poder e glória, Senhor. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, fique ligado. Ouça a voz do Senhor para a sua vida, o que Ele tem para te dizer hoje. Amém? Paz do Senhor, meus amados. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, fazendo de tudo para que esses vídeos, essas ministrações, esses louvores cheguem até vocês. E que Deus continue nos abençoando e abençoe vocês aí dentro de casa também. Fiquem tranquilos que nós vamos fazer o máximo para esses vídeos chegar até vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Vamos dar início a mais uma ministração, culto de sexta-feira. Como o pastor Robson mencionou aqui, é um culto que tem o nome de ações de graça. Então nós temos que dar graças, nós temos que agradecer todos os dias. Porque só o fato de respirarmos, de o ar entrar na nossa narina já é motivo de muita
de muita gratidão. Amém? Que Deus abençoe a cada um. O tema da mensagem de hoje até vai de encontro com o que o pastor disse aqui. Temos tudo. O que tem te faltado? Nós temos tudo. Por que nós temos tudo? Eu vou ler um texto aqui para vocês que é muito conhecido. É o Salmo 23, Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Senhor nosso Deus, aqui, Senhor, está a tua palavra, aqui está o teu servo. Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Se os corações delas estão aflitos, estão com medos, Pai, que estão sem expectativa, Senhor, que o Senhor chegue até esse coração, Senhor, e console, Pai. Que o Senhor traga um refrigério, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Amém. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Muitos lugares, muitas empresas, muitas casas, muitas igrejas estão com as Bíblias abertas nesse texto. Eu acho que é o texto mais conhecido de toda a Bíblia. É um dos mais falados, pronunciados. A mensagem chega no seu WhatsApp já pronta com esse texto. Então todos conhecem esse texto. Amém? E eu vou contar um pouquinho, eu vou falar para vocês uma breve ilustração, para a gente conseguir entender melhor sobre esse texto. Certa vez, nos Estados Unidos, teve um edital. Era feito um concurso nos Estados Unidos, e ali eles fizeram uma votação do poema mais bonito. E o poema, o Salmo 23 estava no meio deles. E aí as pessoas fizeram a votação e votaram no Salmo 23. E aí tinha professor de oratória, ali tinha atores, ali tinha locutores, tinha pessoas influentes, pessoas que tinham uma boa eloquência, tinham uma boa pronúncia. E aí começou aquele concurso e as pessoas começaram a recitá-lo esse salmo. E aí um grande ator lá começou a falar sobre esse salmo e ele falou muito bem, as pessoas se levantaram e começaram a aplaudir e de pé e ficaram felizes pela pronúncia daquele homem. E tinha um senhor lá na plateia lá e assistiu e se levantou e pediu a oportunidade. Eu posso recitar esse poema, esse salmo? Aí todo mundo com uma cara estranha, como assim? Aquele senhor com as roupas humildes, sem um estudo, sem um diploma, não era professor de oratória, não tinha conhecimento nenhum. Enfim, chamaram aquele homem para subir no palco. E aquele homem foi subir no palco e começou a recitar esse salmo. Na metade do salmo, as pessoas começaram a chorar. Até os jurados começaram a chorar. E aquele ator, depois que ele terminou, foi perguntar para ele, indagou ele, falou: mas por que o senhor fala, as pessoas choram e eu falo, as pessoas aplaudem? Por quê? Aí o senhor falou: meu filho, é muito simples. Você fala do Salmo do pastor, e eu estou falando do pastor do Salmo. E é desse pastor que eu vou falar nessa noite. É do pastor do Salmo.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo não é que você não vai faltar o carro, a casa, os bens, dinheiro. Não, ele está dizendo para mim e para você que ele não faltará sobre mim e sobre você. Ele nunca faltará sobre você. Você que está dentro de sua casa, às vezes até pensando com todas essas informações que estão acontecendo, os noticiários, a Globo, tudo que está acontecendo, muita informação, às vezes você acha que ele vai faltar, mas ele nunca faltará, porque ele habita dentro de mim e dentro de você. Amém? E para começar a falar sobre esse salmo, a gente precisa entender 2 fatores. O primeiro é falar da ovelha e do pastor. Nós precisamos conhecer. Vou começar pelo pastor. Pastor, ele tem a função de levar as ovelhas com segurança ao aprisco, as protegê-las dos ataques dos lobos, de não se desgarrar do bando e de não cair no buraco, e guiar elas até o caminho correto. Ovelhas, elas não andam sozinhas, precisam estar em bando. Um animal totalmente medroso, não tem garras e nem dentes afiados para se proteger, se defender dos inimigos. Agora, no início do texto, nós vamos falar do sumo pastor, que é mais do que um pastor terreno, um pastor de ovelhas, ele é o sumo pastor. Esse sumo pastor, o meu pastor, já começa, o Senhor é meu pastor, porque não há outro Senhor, não existe outro Deus, o Senhor. Em João 11, está escrito assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez, ele morreu por mim e por você, porque ele tem um amor incondicional, ele nos ama independente do que a gente faça. Ele nos ama um amor sem limite. Ele nos constrange com o amor dele. Esse pastor, ele chegará quando você estiver precisando, porque ele está com você. Na hora que você não aguentar mais, na hora que chegar no final a luzinha no final do túnel, é lá que ele está, porque ele habita dentro de você. Salmo 139, verso 8, diz assim: se subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. O Senhor está em todos os lugares. Independente da situação que você esteja, independente do local, a forma, Ele estará contigo em todos os lugares que for necessário. Então a Bíblia, nesse primeiro versículo, nos diz que Ele estará conosco em todo o tempo, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente, em todos os lugares ao mesmo tempo também. Como Daniel na cova, quando ele mais precisou, quem estava com ele? Deus estava com ele. Deus livrou ele dos leões. Como os amigos de Daniel na fornalha, entraram em 3, saíram em 4. Porque na hora que eles mais precisaram, ele chegou na hora certa. Ele chega na hora certa, tem um tempo certo. Fica tranquilo, ele tem um tempo certo para todas as coisas. E ele ele conhece o nosso limite. Ele sabe até onde a gente consegue ir. Toma posse do que você tem. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Ele não faltará sobre a sua vida. Nós temos tudo. No verso 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente em águas tranquilas. Deitar-me em verdes pastos. O pastor leva em segurança ao descanso. Leva a ovelha com segurança para dormir, para deitar. E para ela dormir, tem 2 fatores. O primeiro, para uma ovelha dormir, ela precisa estar alimentada. Ele procura um bom alimento para a ovelha, sendo que a maioria desses bandos ficam em desertos, onde é difícil achar pastagem boas, mas o pastor procura pastos verdejantes.
grama verdinha, alimento bom. Isso significa o quê? Que ele proporciona para a minha vida e para a sua vida os 3 alimentos básicos de casa: café da manhã, almoço e janta. Ele tem um cuidado especial, ele não falta. Segundo fator, com o pastor por perto. Ela só dorme se o pastor estiver por perto. Glória a Deus. Quando ela sente que está segura, ela descansa em paz. Então eu falo para você nessa noite, irmão, descansa em paz, que Ele está contigo. Pode deitar e dormir. Praga alguma chegará sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Nós também somos assim. Coisas no dia a dia acabam nos tirando a paz. Que nem tudo isso que está acontecendo. É muita informação, é muita mensagem. Você assiste a televisão e só notícia cada dia pior. Então, se desliga. Foca na palavra. Foca no pastor. Ele tem um alimento saudável. Ele vai refrigerar a sua alma. Ele vai te trazer tranquilidade. Ele vai te derramar fé sobre você. Que nem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Fala que eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos acreditar naquele que nós seguimos. Nós precisamos acreditar naqueles que nós levantamos as mãos e damos glória a Deus. Nós precisamos confiar, descansar nele. É como se ele estivesse atrás de mim e eu me soltasse para ele me agarrar. E eu tenho certeza que ele não deixaria eu cair. Porque ele é o socorro bem presente. Ele chega na hora que nós mais precisamos. E quando chega a hora de dormir, não conseguimos porque estamos cheios de coisas mundanas. Mas quando inclinamos os nossos olhos para o céu, vem a paz que excede todo entendimento. Ele zela o nosso sono. Parte B do texto. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Deus conhece as nossas limitações. Ele diz mansamente porque as ovelhas não são velozes. Por isso, ele tem que levar do jeito necessário. Se for preciso, ele leva ela no colo. Amém? Águas tranquilas. Águas tranquilas. A ovelha, como eu falei no começo, a ovelha tem muito medo. A ovelha tem muito medo. E essa águas tranquila que ele diz aqui no texto, significa que ele procura um lugar que a água, ela vibra pouco. Porque a ovelha, quando ela aparece, ela fica perto do lago, se ela vê refletir a face dela, ela fica com medo. E ela fica estagnada ao ponto de morrer. Ela morre de sede e parada, porque ela se torna uma presa fácil, de tanto medo. E o Senhor procura essa água tranquila, muito semelhante a mim e a você. Quantos medos, quantas coisas tem nos tirado a paz. E mesmo assim, Deus coloca as pessoas, Deus coloca a palavra, Deus nos conduz para águas tranquilas. Ele leva a gente para não ter medo. Ele nos coloca num lugar para não ter medo. Então, o medo tem que ir embora, porque o Senhor está contigo. Muitas pessoas estão morrendo de sede, com medo das coisas do mundo. Entenda o que Deus quer. Deus, se for necessário, Ele faz uma conchinha na água e coloca na minha e na sua boca. Se a gente estiver num ponto de tanto medo, Ele pega a água, como a ovelha, Ele pega a água e coloca na boca. Ele faz a conchinha e coloca na boca. Esse Deus é maravilhoso, pessoal. Verso 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Refrigera, parte A, refrigera a minha alma.
Isso significa que ele traz um alívio eterno em nossa vida. Enquanto tudo está dando errado, ele vem com uma água bem gelada. Imagina assim, se você chega do seu trabalho num dia de muito calor e você está morrendo de sede, aí você abre a geladeira e vê aquele refrigerante bem gelado, ou um suco bem gelado, e você dá aquela golada, aquele alívio que você sente internamente. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Ele refrigera a nossa alma. Quando a gente achar que não tem fôlego, não estou conseguindo mais respirar, ele vem como um refrigério. Ele vem como uma água gelada. Porque ele é o socorro bem presente. Não sei como você está nessa noite, mas te garanto que o bom pastor está trazendo o refrigério para você nessa noite, amém? Parte B. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor leva as ovelhas em caminhos retos, justos e plenos. Assim também o bom pastor, que é Deus, leva a gente em caminhos retos, exalando um bom perfume de Cristo, com a justiça de Cristo, sendo o sal e a luz da terra, vivendo um bom testemunho pelo amor do seu nome, se tornamos canal de bênção para outras pessoas. Se tem pessoas aflitas ao seu redor, se tem pessoas que estão com muito medo, leva a palavra para ela, leva o refrigério para ela, apresenta o bom pastor para ela, traz paz para ela, traz tranquilidade para ela. Esse é o nosso papel, é transmitir aquilo que nós recebemos. Se nós temos o pastor que habita dentro de nós, nós precisamos apresentar esse pastor para outras pessoas. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Parte B do texto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui é quando a ovelha se desgarra do bando e fica sozinha. Se torna uma presa muito fácil, porque não tem uma autodefesa, não consegue sair até mesmo de um buraco. Caso ela caia nesse buraco, ela acaba morrendo. Em nossas vidas, tem momentos que achamos que não vamos conseguir. Não vamos conseguir viver. Acidente, doenças, roubos, notícias ruins, pandemia e assim vai. Todos aqui, eu tenho a plena certeza que já passou por um dia mal, ou está passando nesse momento. Algumas das vezes, nós procuramos essa sombra da morte, quando deixamos as coisas do mundo nos invadir por inteiro, aí o inimigo entra e tenta nos destruir. Por isso somos comparados com a ovelha, porque somos teimosos. Mas não podemos se esquecer de que o nosso Salvador estará conosco, nos livrando se for necessário dentro do abismo. Ele dá a sua própria vida para nos salvar. Temos que tirar uma lição quando estivermos no deserto. Deserto, dias maus, é faculdade, é intensivo. É ali que nós aprendemos. Eu tenho aprendido nesses momentos. Esses momentos que nós estamos passando aqui, eu tenho aprendido a dar valor maior para minha esposa, eu tenho aprendido a dar valor maior para minha filha, eu tenho aprendido a dar valor melhor para os meus amigos. Eu me tornei mais caridoso, porque é nesses momentos que a gente começa a fazer a reflexão. Vou contar uma historinha rapidinha do pastor. Certo dia estava tendo lá no Egito, naqueles passeios turísticos, e aí viram o guia, estava passando com o ônibus, viu uma cena, e aí ele parou, e o pessoal do ônibus começou a olhar naquela cena e falaram, o que vai acontecer? Aí o pastor pega aquela ovelha, quebra a patinha dela, e logo em seguida amarra um pano, coloca
tipo de um óleo. E aí o pessoal ficou dentro daquele ônibus indignado. O que esse homem está fazendo? Ele está maltratando um animal. Aqui não tem defesa contra o animal. Isso não pode acontecer. Aí o guia falou, assista até o final. E aí, até o final, aquele pastor pegou aquela ovelha, ele fez o curativo, ele estancou, sarou, deixou bonitinho. E aí, ele continuou o percurso com aquela ovelha no colo. Meu Deus. Quando a gente cai, ou a gente acaba errando o alvo, esse pastor ele nos carrega no colo. Dói, às vezes nós se quebramos. Necessário. Mas depois ele nos carrega no colo até a gente conseguir andar sozinho. Novamente. Esse Deus é misericordioso. A graça do Senhor é surreal sobre as nossas vidas. Parte B. A tua vara e o teu cajado me consola. O cajado tem 3 funções. A vara para bater forte na cabeça da ovelha e para ela não sair do caminho, função de disciplinar. A ponta tem um formato de um gancho para resgatar a ovelha se cair no buraco, porque ela não consegue sair dali. Terceiro, essa segunda aqui tem a função salvadora. A terceira, uma lança para atacar os inimigos, uma função protetora. O Senhor tem o cajado tem essas 3 funções. Deus nos ensina muito com isso. Às vezes sofremos para criarmos uma espécie de resistência. É na dor que aprendemos. Glória a Deus. Verso 5. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche-me o meu copo até transbordar. Desfrutando da mesa, o pastor ele preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nos dias atrás, percebemos que as ovelhas passam pelo vale, pois estão subindo a montanha em procura de pastagem no verão. Essas regiões são conhecidas como platos e são muito procuradas pelos criadores de ovelhas. Esses platos em muitas regiões são chamados de mesas. Portanto, o que Davi chama de mesa é justamente um território de pastagens aonde tem pastagens boas. Então o pastor, ele deixa a ovelha no aprisco e vai procurando essas boas pastagens para alimentar. Então isso chama de mesa. O Senhor nos faz isso todo dia. Ele sempre procura o melhor para nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos tomarmos posse disso. Que Ele procura sempre o melhor para mim e para a sua vida. Toma posse. Nada faltará sobre a sua casa. Perdoa os meus inimigos. Perdoando os meus inimigos. Onde é minha cabeça com óleo. Aqui são esses inimigos esses inimigos que falam aqui, perdoando os meus inimigos, são uma espécie de moscas que no calor elas ficam alojadas na cabeça da ovelha. Mas são tantas moscas que ela acaba entrando nos ouvidos das moscas, da ovelha. E com isso, a ovelha fica completamente enlouquecida, irritada, ela chega a um ponto de ficar batendo a cabeça na parede. E são esses inimigos. Nós temos coisas que têm nos perturbado, tirado a nossa paz. Aí em seguida, ele fala assim, unge a minha cabeça com óleo. Esse óleo é uma espécie de um azeite com umas ervas que Davi preparava para colocar sobre a cabeça da ovelha, para afastar as moscas. Então nessa noite, a palavra diz para você que Ele tem colocado azeite com essas ervas. Ele tem colocado o azeite derramando sobre a sua vida hoje, para tirar
tudo aquilo que tem te atrapalhado, que tem te perturbado, que tem tirado o seu sono. Como da ovelha, ao ponto de ela bater a cabeça na parede, de tão enlouquecida que ela ficava. E ele preparava aquele azeite para colocar na cabeça dela, para livrar as moscas da cabeça dela. Amém? E o último, verso 6. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Isto é a abundância, vida com abundância. Nós temos muita coisa. E no final, ele diz que a bondade e a misericórdia andará conosco todos os dias. Depois de tudo isso, a gente acaba aprendendo muita coisa, e com esses ensinamentos a gente acaba usufruindo deles, e a gente vai vivendo uma vida mais leve, mais tranquila. A partir daí você vive diferente. E por onde você passar, vai ter como se fosse um segurança, a bondade e a misericórdia, um de cada lado. Todo momento, para você derramar, para você passar para outras pessoas. Porque nós somos uma fonte inesgotável. Ele derrama sobre nós até transbordar ao ponto de a gente repartir para o outro. Dar um pouco para o outro. Essa é a função. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra tenha abençoado a vida de cada um. Que vocês tomem posse de fato desse sumo pastor, porque ele é contigo. Ele não faltará sobre você. Ele habita em você. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.